E aqui nós vemos que Pedro e João, eles haviam sido instrumentos de Deus para curar um mendigo, que era aleijado de nascença, e ele já tinha 40 anos, nasceu aleijado, 40 anos de vida, e ele ia pedir esmola no templo, na entrada, na chegada do templo, na porta chamada Formosa. E a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o momento da oração, a hora da oração. Eles tinham uma disciplina de oração, um tempo de oração. Isso estava também na cultura judaica, mas não era só uma questão de cultura, isso os ajudava, isso lhes dava uma disciplina. Eu gosto de observar que esse milagre aconteceu no caminho da oração. Quando nós caminhamos em uma vida de oração, nessa caminhada milagres vão acontecendo. E porque eles tinham não só raras horas de oração, mas uma vida de oração. E é interessante que esse milagre não aconteceu depois que eles oraram e na saída, mas já na chegada. E no caminho da oração, o milagre aconteceu. Eu e você, quando temos vida de oração, no caminho da nossa vida de oração, caminhamos em oração, eu quero dizer a você que os milagres acontecem no caminho da oração. Quando Pedro e João chegavam ao templo para a hora da oração, estava ali esse mendigo e ele estendeu as mãos e pediu uma esmola a eles, e a resposta de Pedro e João foi: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos a gente te dá, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele recebeu a ordem, mas é muito interessante o fato de que a Bíblia diz de que eles tomaram esse homem e o ajudaram a se levantar. E é muito interessante isso. E depois que o ajudaram, naquele primeiro momento, com as mãos deles, esse homem começou a andar e a saltar. E sabe, às vezes quando alguém ouve a palavra de Deus e ela, será e como é, será que funciona? E muitas vezes nós precisamos tomar essas pessoas pelas mãos e erguê-las, acompanhá-las nesse começo de vida de fé, para que elas então vejam que Jesus é verdade, e elas comecem a andar seguras nessa verdade. Isso aconteceu com esse homem. E esse fato, esse milagre, agregou uma multidão de 5.000 homens, que viram ali, que testemunhavam. Aquele era um homem conhecido, e quando eles viram isso, essa multidão veio para ouvir o que Pedro e João diziam, e eles lhes pregaram o Evangelho, e os que creram, diz a Bíblia, chegou a 5.000 homens. 5.000 homens. Quando os líderes religiosos viram isso, eles vieram, e a Bíblia diz que eles agarraram a Pedro e a João e os colocaram na prisão. Por que fizeram isso? Que mal tinham eles feito? Nenhum. Muito pelo contrário, eles fizeram um bem enorme. Ali, essa ação só beneficiou um homem curado. Com esse homem curado, a família dele seria abençoada. Na visão de cidade, de uma sociedade, era alguém a menos na rua. Isso abençoava a sociedade, o seu meio. As consequências desse milagre seriam todas benéficas. Mas eles vieram e avançaram contra eles. Eles anunciavam Jesus ressurreto. E aqui no Sinédrio estavam saduceus, e os líderes do Sinédrio, na maioria de suas vezes, eram saduceus que não acreditavam na ressurreição, e eles estavam anunciando a vida em Jesus e a ressurreição dos mortos em Jesus. E então eles os colocam na prisão. Mas por quê? Por que isso? Sendo que é um bem. E aqui se constitui um tempo difícil. Um tempo difícil estava ali. Eles foram ameaçados.
A Bíblia diz que eles os ameaçaram. Não falem mais nesse nome. Um tempo difícil se constituía. Eu quero dizer a você que esses tempos difíceis, e então a gente vai analisar aqui como eles responderam aos tempos difíceis, e eu quero, nessas respostas, aplicá-las para a nossa vida. Aqui, essa dificuldade foi um tempo de perseguição. A Bíblia diz, o versículo 2, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estavam dizendo que Jesus morreu e ressuscitou. E que aqueles que crescem em Jesus iriam ressuscitar, seriam salvos. Eles estavam anunciando uma verdade. Isso revoltou os sinédrios, os saduceus, e havia todo um ciúme por conta da adesão à mensagem do Evangelho. Mas eles continuaram anunciando. Eles o chamaram e disseram: fica quieto, não fala mais nesse nome. Não queremos ouvir esse nome, não mencionem mais esse nome. E daí, diante dessa ameaça, sabe, eles podiam dizer: tá bom, então não vamos falar muito nesse nome, a gente fala esse nome e fala alguns outros juntos, vamos deixar, vamos fazer a política da boa vizinhança aqui, ou não fala muito, não. Eles sabiam que esse nome era a verdade. E eles ficaram firmes na verdade. Versículo 12, eles declararam: não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eles disseram: não fala nesse nome. Eles disseram: vamos falar, porque não há salvação a não ser nesse nome. Não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eles sabiam desta verdade, de que Cristo é o único que salva. Era uma mensagem exclusiva em Jesus Cristo. Se não é em Jesus, não há salvação. Eles não abriram mão desta verdade. Eu e você não podemos abrir mão dessa verdade, que é a verdade bíblica. Não há salvação em nenhum outro. E nós temos que anunciar isso. E pregar isso com amor. E com convicção. E eles estavam lá, diante do sinédrio, não negaram a verdade e não disseram: não, nós vamos negociar isso, vamos maneirar, não vamos falar tanto de Jesus assim, Jesus é bom, mas dá para a gente dar uma amenizada, o Evangelho é isso, não, mas vamos açucarar um pouquinho o Evangelho, vamos diluir um pouquinho esse Evangelho aí para ficar mais digerível. Não, Evangelho é Evangelho. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eles saíram dali, debaixo de ameaças. Eles responderam ao tempo difícil com a verdade, firmados na verdade. E daí eles chegam e estão agora com a igreja. A igreja ouve tudo isso que aconteceu. E como a igreja responde? Versículos 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças. Eu pulei um. Capítulo 4, versículo 24 diz: ouvindo isso, quando eles chegam na igreja, eles ouvem. Diz: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Muito interessante. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus e disseram: ó soberano. Como eles responderam? Com oração,
uma oração em unidade, confiando no soberano. Como que a gente responde aos tempos difíceis? Com oração. Nesse capítulo 4, versículos 29 ao versículo 30, diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles. Considera. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu santo servo Jesus Cristo. Como foi uma oração? Como foi a oração? A oração colocou as ameaças sofridas diante de Deus. Eles disseram: considera as ameaças deles. Eles não fugiram das ameaças, eles não negaram, eles não minimizaram essas ameaças, mas oraram sobre aquelas ameaças, aquelas aflições, daquele tempo de aflição, de dificuldade que eles estavam passando. Mas, além disso, eles não se limitaram a simplesmente pedir o livramento das aflições causadas pela ameaça daquelas autoridades, mas essas pessoas pediram por uma manifestação ainda maior do poder de Deus. Tinha acontecido milagre, e ao invés de desanimarem, orar só pelas ameaças, só para que a ameaça não tivesse efeito, só para que o tempo difícil ele parasse. Não, eles não ficam aí, eles querem mais. Eles pediram por uma manifestação divina ainda maior. Oraram para que Deus desse aos apóstolos capacidade de avançar ainda mais do que estavam fazendo. Eles buscaram mais do sobrenatural, pediram curas, sinais, maravilhas. A aflição os levou a orar com mais intensidade e por coisas ainda maiores. Foi assim que eles responderam ao tempo de aflição. E diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles foram respondidos em suas orações. O texto diz: depois de orarem, depois de se firmarem na verdade, de não negociarem a verdade, depois de se reunirem em oração juntos, crendo na soberania de Deus, colocando as aflições, pedindo mais, eles receberam então até o que não pediram. E em Atos, é a partir desse momento que a gente começa a ver a ação, não apenas dos apóstolos, mas de todos os cristãos, na evangelização. E diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, não só os apóstolos, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, porque eles oraram pelos líderes deles. Essa oração feita pelos líderes teve efeito bumerangue sobre eles e os abençoou. Deixa eu legislar em causa própria. Ora por nós e você vai ser abençoado. Ora pelos líderes. Sabe, isso vai voltar para você. Oremos pelos nossos líderes.